Eu me chamo Carucango. Fui um príncipe moçambicano trazido à força da minha terra natal para servir como escravo no Brasil. Eu nasci sob o brilho das estrelas em Moçambique, uma terra onde a liberdade dançava ao som dos tambores. A aldeia ecoava com os ensinamentos dos mais velhos, que me contavam sobre nossos ancestrais e a magia que percorria nossa terra sagrada. Em meio à natureza exuberante, eu sonhava em seguir os passos dos grandes líderes que vieram antes de mim. Eu fui arrancado brutalmente da minha terra natal. Passei pelo horror do navio negreiro, onde fomos tratados como animais. O horror daquela travessia é uma memória que jamais se apagará. Cada lágrima derramada, cada grito sufocado, ecoaram no meu coração até o fim. A promessa de liberdade, que era tão tangível, desapareceu no meio das correntes que me prendiam. Depois de vários dias, começamos a ver as praias desconhecidas do Brasil surgirem no horizonte. O solo que agora pisávamos era marcado por sangue, mas a esperança florescia em nossos corações. Uma nova vida começava e a determinação de preservar nossa cultura e liberdade permanecia inabalável. Em um porto de Macaé, fomos tratados como mercadorias, marcados por ferros em brasa e submetidos a trabalhos forçados. Logo fui batizado por cristãos, mas fui taxado como feiticeiro e menosprezado por minhas deficiências. Eu não suportei a crueldade da vida em cativeiro e por várias vezes me revoltei. A dor física se misturava à agonia de ver meus irmãos e irmãs serem tratados com tamanha crueldade. Por conta disso, eu era severamente castigado, mas aquilo apenas reforçava a força da minha alma, que se recusava a se curvar. Por conta da minha personalidade e coragem, alguns me viam como um líder. Minha determinação inspirava outros escravizados a sonhar com a liberdade. Depois de muito sofrimento, minha determinação e a de outros escravizados nos conduziu à fuga. Nós resistimos não apenas à opressão, mas também à ideia de sermos subjugados para sempre. Juntos, formamos nosso quilombo na Serra do Deitado, entre Macaé e Conceição de Macabu. Aqui, ergui a bandeira da resistência e forjamos uma comunidade unida e forte. Nossa luta por liberdade e justiça ecoava pelos vales e montanhas, e a cada dia, novos rostos se juntavam a nós em busca de uma vida digna. Passamos por tempos difíceis, vivíamos isolados, sem apoio e com condição de extrema marginalidade, mas precisávamos sobreviver. Passamos a produzir alguns alimentos, enquanto outros membros do nosso grupo apelaram também para ataques e roubos, sendo acusados de assassinatos por várias vezes. Era uma guerra, éramos vítimas da violência e revidamos da única forma possível naquele contexto. Nós continuamos com nossos ataques, até que um dia, durante o ataque à casa do fazendeiro Chico Pinto, meu antigo senhor, fui reconhecido por ele como o chefe do bando e, ao se defender, ele conseguiu me ferir. Após o ataque, o fazendeiro Chico Pinto alertou a polícia sobre minha presença, deixando claro que eu era o líder do grupo responsável por todos os assaltos e assassinatos na região. A polícia, liderada pelo coronel Antão e grupos armados formados por populares, fazendeiros da região e por toda a família do Chico Pinto, avançaram em busca do nosso quilombo. Nosso refúgio estava prestes a ser atacado. Nossos corações estavam acelerados, mas sabíamos que precisávamos lutar até o último suspiro para proteger o que construímos. Durante essa busca implacável, o inimaginável aconteceu. Um de nossos membros, capturado pelos inimigos, enfrentou a crueldade de uma tortura brutal. Gritos de agonia ecoaram pelas árvores, enquanto a esperança desmoronava com cada instante de dor. E foi nesse momento de aflição que o pior aconteceu. O membro do nosso quilombo, que tanto resistiu, não suportou a pressão e revelou a localização de nosso esconderijo. Com a valiosa informação em mãos, o grupo armado avança com uma cautela mortal. Cada passo na mata densa ecoa como uma batida de tambor, anunciando a proximidade do perigo iminente. A batalha final se aproximava e o destino de nosso quilombo estava prestes a ser decidido. Eu olhei para o rosto de cada guerreiro ao meu lado e sabia que ali residia a coragem de 1000 homens. Nossas armas estavam prontas e nossos corações impregnados com a chama ardente da liberdade. Os inimigos avançaram e a floresta reverberou com os gritos da guerra. Em meio à fumaça e ao som dos tambores, a luta feroz e violenta se desenrolou. Cada golpe que desferíamos
era uma afirmação de nossa existência, uma negação à opressão. Meus irmãos lutaram até o último momento, até que foram dizimados. Foi então que decidi me render de uma maneira inesperada. Com uma batina de padre e um crucifixo de ouro em minhas mãos, surpreendi a todos. Nesse momento eu parei, olhei para cada um deles e fui caminhando lentamente em direção a um dos filhos da família Pinto. Ergui meu braço direito, que estava por baixo da minha capa, saquei uma arma e consegui atingi-lo certeiramente na cabeça. O ato ousado apenas adiou o inevitável. Os inimigos vieram em minha direção, arrancaram minhas roupas e o crucifixo que eu segurava, e minha vida foi ceifada em meio à violência daquele momento. Os tiros ecoaram pela mata virgem, e meu corpo foi despedaçado. Hoje, de algum lugar além do tempo, observo nossos filhos correndo livres por esta terra. Meu legado de liberdade é um presente para o futuro. A luta continua, pois a chama da liberdade nunca se apaga. Que nossos descendentes sempre se lembrem de nossas raízes africanas e da resistência que corre em nosso sangue. Meu nome é Karukango, e minha história ecoará pelas gerações, inspirando os corações daqueles que anseiam por justiça e liberdade. Que o som dos tambores ressoe eternamente, unindo-nos como um povo forte e resiliente. Obrigado por terem ficado até aqui e conhecido um pouco da minha história. Saibam que minha presença permanece viva em cada alma que luta por igualdade e respeito. Até logo.